Imagina você ir para o hospital e receber um diagnóstico de possessão demoníaca. Pois é, eu quero ler para vocês a notícia que saiu na Folha de São Paulo no dia de hoje. O Paulo Giraldelli me mandou essa notícia, eu não ia gravar nada, mas imagina eu lendo algo desse tipo, né? Não ia conseguir me abster de comentar. Enfim, deixa eu ler a notícia aqui no Correio Brasiliense, que eu tô sem... não assinei a Folha de São Paulo. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro vai apurar, segundo nota divulgada por sua assessoria. Então, a gente não pode afirmar nada, tá? Vai apurar. O caso de uma psiquiatra que teria receitado mantras budistas ao invés de remédios para o paciente em surto psicótico. Quadro mental em que a pessoa perde a noção da realidade. Aqui é a foto. Tem uma foto maior aqui, ou será que não? Tem. Eu acho que essa diferença da cor aqui, por causa da sombra, né? Então, a luz estaria aqui nessa parte, por isso que aqui tá escuro, certo? O problema maior é que não tem assinatura e o carimbo. A médica, ou quem escreveu isso aqui, se foi a médica, e agora? Pra gente provar, né, que foi ela. Então, vai ter que abrir uma assessoria e ver o que é isso. Então, a gente não pode nem afirmar nada. A gente tem que esperar a apuração. A denúncia agora é investigada foi feita por a denúncia que agora é investigada foi feita por meio das redes sociais por Pablo Nunes, que é coordenador do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes. Porém, após ver a médica, o paciente teria deixado o consultório com o diagnóstico de possessão espiritual e a receita com as indicações dos mantras. Então ele publicou o receituário. Bom, e aí ele faz ele faz as postagens e que agora vai ter que ser analisado, porque isso que ele colocou aqui no Twitter é algo muito grave, tá? É muito grave um psiquiatra fazer isso. Eu quero trazer uma notícia, inclusive lá no Correio Brasiliense que a gente tava, foi a quarta notícia mais lida de hoje. Quero trazer uma notícia de abril de 2018. É uma notícia de Portugal. Como é que é? Nenhum médico pode mandar um paciente para um bruxo ou exorcista. Eu achei muito interessante, porque quem vai falar um pouquinho sobre isso é o presidente do Colégio de Psiquiatria da Ordem dos Médicos. É esse senhor aqui, tá? O nome dele é Miguel Bragança. Tenho vários psicólogos e psiquiatras, amigos que mandam casos, pessoas que não reagem aos medicamentos. Esta é a afirmação de Duarte Souza Lara, reconhecido como exorcista pela Diocese de Lamego. Espero que fale assim. Reiterada ainda, não disse uma vez só, ao longo de um longo vídeo sobre exorcismo que esse padre colocou no YouTube. Realmente existe lá esse vídeo no YouTube. E você percebe como que o trabalho da divulgação científica é importante aqui no YouTube. Aí vem esse cara, joga no YouTube, né? Que, nossa, vários psicólogos e psiquiatras me mandam pacientes porque eles não reagem aos medicamentos. E aí vai o presidente do Colégio de Psiquiatria, tá? Aqui deve, não sei se é a mesma coisa que seria associações aqui no Brasil, né? Comentar isso, porque ficou estupefado com algo desse. Gente, não tem pé nem cabeça esse padre afirmar algo assim, né? Agora ele afirmou, ele tem que provar, né? Vamos provar aí, cadê esses médicos? Cadê esses relatórios aí de médico indicando pra você? Quem é o psiquiatra que vai... Olha aqui, eu tenho um paciente aqui, ó, tá aí, vai pro exorcismo. Deixa eu esperar o caminhão passar, 1 minuto. Então, o que o Miguel Bragança fala? Confesso-lhe que psiquiatras mandarem um doente ser exorcizado nunca tinha ouvido. Mas será uma coisa residual, casos secretos, pouco conhecidos numa aldeia. É mal e é grave, péssima prática médica. Não posso enviar para um exorcista uma pessoa que tentei tratar e não consegui. Um médico não pode fazer isso. É estritamente proibido. Nenhum médico pode mandar um paciente tratar-se com um cartomante ou bruxo, ou padre, qualquer coisa.
O sobrenatural não existe em medicina. Pessoal, infelizmente, muitas pessoas não entendem isso, mas essa frase aqui é fundamental. O sobrenatural não existe em medicina. Se o médico tem religião ou não tem, não interessa, não importa. Não importa se o médico é católico ou umbandista, não importa. A medicina é uma ciência aplicada à prática. A medicina, ela tem que ter total respeito pela ciência. Ela não pode dar um passinho fora da ciência. Ela não existe sobrenatural na medicina. Gente, ponto. Se você vê um médico que quer misturar sobrenatural com medicina, já dá um passinho pra pseudociência, né? Você fala, amigão, ó, você pode ter até um CRM, mas médico, a função social de um médico, ser um médico, isso não é sua profissão. É seu emprego no máximo, né? Comentando que o homem, referindo ao Souza Lara, esse exorcista, pode dizer o que quiser. Então o especialista fala assim, esse homem aí vai dizer o que quiser. Né? Falou mesmo, eu quero ver provar agora. Aí ele explica o que? É porque há pessoas que podem se beneficiar mais com o exorcista que com o psiquiatra, porque ela tem um sentimento mágico, acredita em coisas estranhas, estrambólicas, e que não tem um problema psiquiátrico. Quer dizer isso que o psiquiatra pode mandar para o professor Caramba, não sei o que é esse tal de professor Caramba lá em Portugal, ou para uma mãe de santo? Então, ele reitera, peraí, se eu acho que a pessoa não tem um transtorno psiquiátrico e acabou, eu dei alta para ela, numa conversa informal, num café, olha, talvez ele vá bem ir para a igreja, talvez ele vá bem falar para o pároco, é uma coisa, com muitas aspas, porque seria uma conversa informal, não de um médico, porque o médico, na sua postura ali do consultório, sem dar alta do paciente, sem lhe tratar essa conversa informal de um café, ele não tem o direito de, vestido como médico, de utilizando seu CRM, mandar alguém para um exorcista, por exemplo. Totalmente contradizendo o que esse cara falou no YouTube, né? Porque como já lembrou aqui o Miguel Bragança, esse médico, fala que qualquer um fala o que quer, né? No YouTube. Ele ainda lembra, totalmente diferente do que ele disse agora, né? É o que se retira das normas sobre o exorcismo que consta no documento de 2012 no Patriarcado de Lisboa. O que a gente lê lá? O ministro da igreja não deve apresentar uma pessoa atormentada ao exorcista ou ao bispo da diocese para que esse lhe conceda a faculdade de legitimamente fazer o exorcismo sem antes consultar peritos em ciência médica e psiquiatras que tenham a sensibilidade das realidades espirituais. Para maior certeza, os peritos devem ser pelo menos 2, um dos quais psiquiatras, e os seus relatórios devem coincidir no parecer de que não existe explicação científica para a fenomenologia apresentada no paciente. Assim, o ministro da igreja, que apresenta a pessoa atormentada pelo demônio, guardando sempre o sigilo sacramental, acompanhado. Bom, é um pouco diferente a maneira como está escrito aqui, porque é o português de Portugal. Vocês entenderam o que está escrito aqui, né? É simples lá o que a Diocese de Lisboa quer, o Patriarcado de Lisboa quer. Não, gente, é o seguinte, né? 2 médicos, pode ser aí um clínico geral, um ortopedista, vai analisar, mas pelo menos não tem que ser psiquiatra. Aí tem que coincidir como que é os relatórios. A gente, vamos fazer um relatório, você tem que ter sensibilidade das realidades espirituais. Amigão, qualquer estudante de direito sabe que isso é ilegal. Onde já se viu eu, médica, mandar um relatório para uma diocese, para um padre, para um exorcista, um relatório de um paciente meu. E, meu Deus do céu, vamos lá. Aí o presidente, né, dos psiquiatras lá de Portugal fala, vamos imaginar que uma pessoa vai ao padre e o padre diz que vá a psiquiatras e que veja o que dizem. Isso é uma coisa. Agora, fazer relatórios para o padre, então o padre manda para o psiquiatra, legal. Agora, peraí, o psiquiatra fazer relatórios para o padre, isso faria da igreja uma estrutura médica, não tem pé nem cabeça.
Como assim que a igreja vai receber relatório médico? Nenhum psiquiatra faz relatório para outra pessoa que não para o paciente. É proibido emitir qualquer parecer sobre alguém que não seja a pedido do próprio ou de quem representa legalmente no caso de estar inabilitado. Um simples estudante de direito sabe que isso é ilegal. Então vamos imaginar que tem um pool de 3 ou 4 ou 5 psiquiatras a quem recorrem. Isso é grave. O código deontológico dos médicos não permite fazer isso. É uma negação total da deontologia. É um disparate, porque é proibido legalmente e, sobretudo, eticamente. Ele ainda coloca que é proibido legalmente. Você não deveria fazer isso nem porque isso é crime, tá? Agora, porque antes de ser crime, você é médico. E o médico, ele tem a ética médica que todo mundo precisa. Quando a gente está na frente de um médico, a gente conta com a ética dele. Porque as pessoas se abrem para ele. Ainda mais o psiquiatra. O psiquiatra, ele entra muito mais na intimidade das pessoas do que um proctologista, do que uma ginecologista. Porque o psiquiatra vai saber dos traumas, dos vícios, das coisas que a pessoa faz ali, enfim. E isso é muito íntimo. Então, o mínimo que você espera de uma profissão que recebe tantas intimidades das pessoas, mentais e físicas, em qualquer especialidade você vai receber essas demandas pessoais, íntimas das pessoas. Você espera que aquele que está recebendo, ele tem que ter uma postura ética. Não é à toa. Deontologia, bom, o que é? É a ciência do dever e da obrigação. A deontologia é um tratado dos deveres e da moral, sobre a escolha dos indivíduos, o que é moralmente necessário e serve para nortear o que deve ser feito. A medicina tem uma deontologia. Aí depois eles vão lembrar que outros casos que já teve problemas aí com o exorcismo e a psiquiatria. Eu trouxe essas notícias porque perante o que a Folha de São Paulo trouxe hoje lá no Rio de Janeiro, que aconteceu lá no Rio de Janeiro, então a gente tem que analisar o que está acontecendo. A gente não pode achar isso natural, não é natural, não dá para achar isso certo, né? Existe sim uma deontologia, existe principalmente o que é legal e ilegal. Novamente, não importa a opinião de uns ou outros quando a gente está pensando em questão legal aqui. Então vamos apurar, ver o que aconteceu, ver se essa médica escreveu isso ou não. Se isso for verdade, o conselho vai ter que agir, né? Vai ter que entrar. Porque, pessoal, a medicina não tem espaço para você inventar tratamento. A medicina é uma ciência muito séria. A medicina mexe com pessoas. A gente não pode inventar as coisas e fazer o que a gente bem entende, tá? Se não for para ser assim, se você não concorda com isso, não seja médico. Se você quiser sentar no paciente e falar qualquer coisa, e que acontece infelizmente no YouTube, né? Mas pode acontecer no YouTube. Pode chegar aqui alguém e falar qualquer coisa pra você, inventar qualquer tratamento pra você. Pode, mas a medicina não pode. Se você pretender e pensar um dia em ser médico e achar que tá tudo bem isso daqui, não seja. Porque você vai ser um médico totalmente antiético e você não vai ser médico, né? Se a gente for pegar a deontologia do que é ser um médico. Pessoal, muito obrigada. Não deixem de curtir, compartilhar, apoiar aqui o canal, tá? Vou deixar tudo na descrição e também seguir a gente nas outras redes sociais. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.